Oi, tudo bem? Hoje eu tô de volta com mais um iceberg pra vocês e dessa vez vamos novamente explorar o iceberg das teorias da conspiração nos desenhos animados. E hoje a gente vai um pouquinho mais fundo, chegando na quinta camada, as águas profundas. Essas teorias que quase sempre são fumação de banana, igual a teoria de que o Siri Cascudo é fachada para uma operação de drogas. Vai se acostumando, cara. Mas antes de tudo, novamente pra quem ainda não sabe sobre os estilos de vídeo de iceberg, aí vai uma breve explicação. Os vídeos de iceberg é a apresentação de vários tópicos e assuntos que são postos em um iceberg, em que medida que vai ficando mais fundo, mais obscuro e desconhecido vai ficando os fatos. E como esse iceberg é bem extenso e eu sempre gosto de explicar os tópicos profundamente, me alongando por muito tempo, cada camada desse iceberg vai ser um vídeo, e ao final de tudo eu vou reunir eles em um vídeo só, belezinha? Mas parando com as enrolações, essa é a quinta parte do iceberg das teorias da conspiração nos desenhos animados. Águas profundas. Aladdin é uma história contada pelo comerciante para nos fazer comprar uma lâmpada. Eu acabei falando dessa possibilidade no final do tópico sobre o Aladdin se passar em um futuro pós-apocalíptico. E bem, essa teoria de que o Aladdin é uma história contada pelo mercador para nos convencer a comprar uma lâmpada, sugere que o narrador no início do filme inventa a história para aumentar o valor de um objeto aparentemente comum. No início do filme da Disney, lançado em 92, o mercador apresenta diversos itens, incluindo uma lâmpada, e começa a narrar a história de Aladdin. Curiosamente, os diretores Ron Clements e John Musker confirmaram que a intenção original era revelar que esse mercador era na verdade o gênio disfarçado, criando uma conexão direta entre o narrador e a lâmpada mágica. E essa teoria sugere que o mercador barra gênio poderia estar usando a história como uma estratégia de vendas, atribuindo um valor especial à lâmpada para tornar ela mais atraente aos compradores. A ideia por trás dessa teoria faz muito sentido, porque o comerciante e o gênio compartilham algumas semelhanças marcantes. Primeiro, ambos têm a voz do ator Robin Williams na versão original do filme, o que já indica uma ligação entre os dois personagens. Além disso, os dois possuem 4 dedos, um detalhe visual que pode ter sido deixado como uma pista para os mais atentos. Originalmente, os criadores do filme tinham planejado mostrar no final que o comerciante era na verdade o gênio disfarçado, porém essa parte foi cortada na edição, deixando essa conexão apenas como uma teoria. A Disney até revelou o final que foi cortado desse filme, revelando que realmente o mercador era o gênio e se transformando nele, e confirmando a existência desse final alternativo. E o Ron Clements diz que o público de teste até viu o final bruto e gostou muito dele, porém durante a produção de Aladdin, muitas mudanças foram feitas por causa do pouco tempo disponível. Uma dessas mudanças foi o final do filme. O Ron Clements explicou que no último ano de produção foi muito corrido e que precisaram ajustar algumas partes da história, e no fim decidiram cortar a cena do comerciante no final para deixar o encerramento mais rápido. E segundo Clements, a ideia era de que o filme terminasse de forma mais leve e bonita, com Aladdin e Jasmine voando no tapete mágico, sem precisar de uma cena extra que prolongasse a história. E se pensarmos nisso, podemos ver o filme de um jeito diferente. Em vez de ser um conto real sobre um jovem que encontra uma lâmpada mágica, talvez seja apenas uma história criada pelo gênio para despertar o nosso interesse na lâmpada. No começo do filme, o comerciante diz que o que importa não é o que está por fora, mas o que está por dentro. Isso pode ser uma dica de que ele está tentando nos convencer de que a lâmpada tem um grande valor, e assim como ele tenta vender a lâmpada para o público no início, ele pode estar contando essa história no início para deixar nós curiosos sobre ela. Dr. Garra foi o primeiro Inspetor Bugiganga. Inspetor Bugiganga é uma série de animação que estreou oficialmente em 1983, passada pela Dick Entertainment, e que foi criada pelos produtores Bruno Bianchi, Jean Chalopin e Andy Hayward. E o Inspetor Bugiganga em si, que é o protagonista da série, é um detetive ciborgue desajeitado, equipado com diversas bugigangas que são embutidas em seu corpo. E ele combate o crime e enfrenta o principal vilão da franquia, que é o Dr. Garra, e a sua organização inteira chamada de MED. E bom, essa teoria sugere que o Dr. Garra era um inspetor bugiganga original, que sofreu um acidente muito grave que acabou desconfigurando o corpo dele e levou ele à loucura, transformando ele no vilão Dr. Garra. E para continuar o seu trabalho, a organização policial decide substituir ele por um robô idêntico, equipado com diversos equipamentos, e o programa para acreditar que ele é o próprio inspetor bugiganga. Porém, o verdadeiro inspetor sobrevive ao acidente, mas fica desfigurado e mentalmente abalado, e ao descobrir que foi substituído por uma máquina, ele se sente traído e decide se vingar da organização que tomou sua vida, adotando a identidade de Dr. Garra e liderando a organização criminosa MED, com o objetivo de destruir o robô que tirou seu lugar e se vingar de seus antigos chefes. Em outra teoria alternativa, diz que depois de ser dado como morto por todos que conheciam, a sua sobrinha Penny, em sua tristeza e inteligência brilhante, teria usado seus conhecimentos para recriar seu tio na forma de um androide. E essa teoria parece fazer sentido por alguns motivos. Primeiro, a série nunca revela o rosto do Dr. Garra, mostrando apenas a sua mão metálica e a sua voz grave e ameaçadora, e isso poderia indicar que ele esconde algo sobre sua verdadeira identidade. Além
Além disso, o Dr. Garra demonstra um ódio muito pessoal pelo Inspetor Bugiganga, como se quisesse vingança, o que faria sentido se ele sentisse que foi substituído por uma máquina. Porém, por outro lado, essa teoria tem algumas falhas. Um dos principais problemas é que um brinquedo oficial lançado anos depois da série mostrou o rosto do Dr. Garra, revelando que ele não se parecia nada com o Inspetor Bugiganga. Além disso, o jogo do Super Nintendo do Inspetor Bugiganga mostrou a sua cara, e novamente ele parecia ser apenas um vilão comum, sem qualquer ligação direta com o Inspetor. Mas é uma boa teoria, que vale a pena lembrar que não é afirmada por ninguém, e é apenas uma especulação. Samurai Jack visita uma Talzium pós-apocalíptica. Bom, já sabemos que o desenho do Samurai Jack e das meninas superpoderosas tem algumas ligações, com o Jack se parecendo muito com o Professor Otônio, e também com Genndy Tartakovsky produzindo e dirigindo ambas as séries. E todo mundo sabe da teoria que possivelmente essas duas séries se passariam no mesmo universo, e esse tópico surgiria como uma das possíveis provas que isso seria real. Bom, no segundo episódio da primeira temporada de Samurai Jack, chamado de O Samurai Chamado de Jack Episódio 2, o Aku joga o Jack em um futuro, e em um certo momento no final do episódio, o Jack atravessa as ruínas de uma cidade, e podemos ver edifícios de uma cidade toda destruída que se aparentam bastante com Talzium, inclusive com a presença da placa Talking Dog 6, que aparece em Meninas Superpoderosas, e também com um mercado chamado Malphys, que recorrentemente também aparece no desenho das Meninas Superpoderosas. E esse fato poderia contribuir para a teoria de que o Professor Otônio fosse um descendente do Jack, e ele teria herdado a espada mágica de Jack como um tesouro de família, e sem saber, usado um pouco do sangue de Aku, o grande vilão de Samurai Jack, para criar o elemento X, que deu origem à Florzinha, Lindinha e a Docinho. Porém, esse sangue também teria libertado Aku de alguma forma, e com raiva ele teria decidido voltar no tempo para impedir o Samurai Jack de ter descendentes, mandando ele para um futuro distante, onde ele não teria como construir uma família. E se isso for verdade, a história de Samurai Jack aconteceria muitos anos antes dos eventos das Meninas Superpoderosas, talvez centenas de anos no passado. E isso também explicaria o motivo de Talzium ser sempre atacada por monstros e vilões estranhos, já que muitos deles poderiam ser criações ou servos de Aku. E o fato do Samurai Jack viajar para um futuro destruído e encontrar ruínas de uma cidade que se parece muito com Talzium fez muita gente acreditar que Jack teria ido parar na cidade muito tempo depois de um grande desastre, talvez causado pelo próprio Aku. Porém, essa teoria tem algumas falhas. O criador de Samurai Jack, o Genndy Tartakovsky, já disse oficialmente que os dois desenhos não acontecem no mesmo universo. Além disso, os monstros que aparecem em Talzium não são servos de Aku, mas sim criaturas vindas de um lugar chamado Ilha dos Monstros, que fica perto da cidade. Coragem, o Cão Covarde é baseado em uma história real. Bom, eu creio que muitas pessoas já se perguntaram se o desenho do Covarde foi realmente inspirado em uma história real. E essa dúvida surgiu porque o desenho tem um tom sombrio, personagens misteriosos e muitos elementos assustadores que marcaram a infância de quem assistia. E na internet circulam diversas teorias sobre a possível origem do desenho. E uma das mais famosas envolve o desaparecimento de um casal nos anos 50. Inclusive eu abordei essa teoria no iceberg de Coragem que eu fiz aqui no canal. Mas enfim, o desenho conta a história de Coragem, um cachorrinho roxo que vive em uma casa isolada na cidade fictícia de lugar nenhum, localizado no estado do Kansas, nos Estados Unidos, juntamente com seus donos Muriel e Eustácio. E o Coragem está sempre enfrentando criaturas estranhas e ameaças sobrenaturais para proteger Muriel, enquanto Eustácio é totalmente rabugento e geralmente gosta de assustar o Coragem. E o mistério por trás dessa história começou quando algumas pessoas encontraram uma foto de uma casa muito parecida com a do desenho, localizada em Truth or Consequences, que, acredite se quiser, é o nome de uma cidade localizada no estado do Novo México, nos Estados Unidos. E com isso surgiram boatos de que a série poderia ter sido inspirada em eventos reais, especialmente porque a região tem uma fama de ser um lugar deserto e isolado, igual no desenho. Outra teoria que é bastante falada relaciona o desenho do Coragem com o caso de William e Margaret Patterson, um casal que desapareceu misteriosamente em 1957. Eles moravam em uma casa na região de Kearney Place, no Texas, bem próximo ao Novo México. E segundo relatos, a Margaret era uma mulher gentil e carinhosa, enquanto William tinha uma personalidade difícil e não era muito querido. E o casal possuía um gato de estimação, mas nunca tiveram um cachorro, o que levanta um pouco de dúvida sobre a ligação entre o caso e o desenho. Mas enfim, o desaparecimento dos Pattersons continua sendo um mistério até hoje. Alguns vizinhos afirmaram que, antes de sumirem, os dois estavam agindo de forma estranha. Uma vizinha que visitou a casa pouco antes do desaparecimento percebeu que a Margaret parecia nervosa, e o William estava incomodado com a presença dela, e depois disso nunca mais foram vistos.
O mais estranho é que poucos dias depois, os amigos receberam uma carta assinada por William dizendo que estavam viajando e pedindo que seus bens fossem distribuídos. Porém, o casal não havia mencionado nenhum plano de viagem antes de desaparecer, e vários pertences caros ainda estavam na casa, como roupas de luxo e um carro. E isso fez com que muitos suspeitassem que algo trágico havia acontecido. Algumas pessoas acreditam que eles foram assassinados e enterrados na própria propriedade. Outra teoria sugere que eram espiões e eles precisaram fugir. Um antigo funcionário que trabalhava para o casal revelou anos depois que encontrou sangue na garagem e parte de um couro cabeludo no barco de William, o que poderia indicar um crime. Porém, nada foi confirmado, e os dois foram oficialmente declarados mortos em 64, 7 anos depois de desaparecerem. E bom, não tem como confirmar a relação dessa história e o desenho do Coragem. Alguns acham que os criadores de Coragem usaram essa ideia de um casal isolado em um lugar assustador para criar a série. Outros acreditam que tudo não se passa de coincidência, pois o desenho pode ter sido inspirado por várias lendas urbanas e histórias assustadoras. Além disso, há rumores de que a série poderia ter sido influenciada por histórias sobre criaturas sobrenaturais, como os famosos Skinwalkers, seres misteriosos da cultura indígena. E no fim, ninguém sabe ao certo se Coragem foi realmente inspirado nesse caso real ou tudo não se passa de uma grande coincidência. Mas de qualquer forma, essa teoria é interessante. A dinâmica familiar de Coragem representa abuso doméstico. Bom, essa teoria sugere que na família do Coragem tem casos de negligência e violência. E seguindo essa interpretação, o Coragem representa uma criança indefesa que tenta proteger a sua mãe Muriel de seu pai abusivo Eustácio. E me desculpa a todos que estão ouvindo pelo gatilho. O Eustácio é frequentemente retratado como um homem resmungão que maltrata tanto o Coragem quanto a Muriel, chamando o Coragem de cachorro idiota e assustando ele com aquela máscara assustadora. E isso tudo pode ser visto como uma metáfora para o abuso emocional e físico presente em algumas famílias. Por outro lado, a Muriel é uma senhora gentil, que adotou Coragem quando ele era apenas um filhote abandonado. Ela representa uma figura materna carinhosa que, apesar de ser vítima de abusos, mantém uma postura amorosa e protetora em relação à Coragem. E essa teoria é apoiada por algumas discussões na internet, onde usuários analisam a negligência e o abuso emocional presentes na casa de Muriel e Eustácio. E isso faria com que Coragem sofresse emocionalmente, o que reforça essa interpretação. Além disso, alguns episódios mostram claramente situações de relacionamentos abusivos. Um deles, inclusive, chamado de A Máscara, da 4ª temporada da série, chegou a ser censurado porque falava de machismo, abuso e um relacionamento entre duas mulheres, o que mostra como a série aborda esses temas mais complexos de forma simbólica. E mesmo que os criadores nunca tenham confirmado essa teoria, a gente consegue enxergar um pouco disso na história. Mulan é o Grande Dragão de Pedra. Mulan é um filme da Disney lançado em 1998, inspirado na lenda chinesa de Hua Mulan. A história ela acompanha uma jovem corajosa que se disfarça de homem para lutar no exército chinês no lugar de seu pai doente. E no filme tem uma cena que a família de Mulan tenta despertar o Grande Dragão de Pedra, o guardião da família Fa, para proteger ela. Porém, ele nunca aparece, e Mushu, um pequeno dragão desajeitado, assume essa missão. Isso levou a uma teoria bem popular entre os fãs de Mulan, que na verdade a Mulan seria o próprio dragão de pedra, pois ela desperta sua força interior, se torna protetora da família e age como um verdadeiro guardião. E essa teoria sugere que ao longo de sua jornada, ela incorpora o espírito protetor desse guardião ancestral. E no filme da Disney, os ancestrais da família Fa tentam enviar o Grande Dragão de Pedra para proteger Mulan, mas Mushu, ao tentar despertar ele, acaba destruindo a estátua. E isso leva alguns fãs a acreditar que o espírito do dragão já havia despertado dentro de Mulan, simbolizando sua transformação em uma guerreira corajosa e protetora de sua família. E essa teoria é reforçada por alguns momentos no filme, em que Mulan é associada ao dragão, como quando ela toma a decisão de substituir seu pai no exército, enquanto ela está próxima da estátua do dragão. Além disso, o dragão é um símbolo de força, coragem e proteção na cultura chinesa, qualidades essas que Mulan demonstra ao longo de sua história. Steve das Pistas de Blue é um viciado em drogas. As Pistas de Blue é uma série infantil educativa que foi criada para ensinar conceitos básicos como cores, formas, números e resolução de problemas, com a ajuda das pistas que o personagem principal Steve e a sua cachorrinha Blue descobrem ao longo de cada episódio. E a série estreou em 1996 na Nickelodeon e rapidamente se tornou um grande sucesso, sendo adorada por crianças ao redor do mundo. Eu particularmente gostava muito das Pistas de Blue, eu assistia quando ele passava na lendária TV Cultura. Oi, sou eu, Steve! Vocês viram a Blue? A minha cadelinha?
Muito bom, cara. O Steve apresentou as pistas de Blue de 1996 até 2002, e após esse período ele deixou o programa para seguir outros projetos, e foi substituído pelo seu irmão, o Joey, e ele fez a sua despedida oficial em um episódio especial, onde ele explicou que ele estava indo para a faculdade, e ele só voltaria para participar de um especial em 2021, para comemorar os 25 anos da série. Enfim, algumas pessoas desenvolveram uma teoria sobre o Steve, sugerindo que ele era um viciado em drogas, e de acordo com essa teoria, a série mostra uma realidade distorcida, vista pelos olhos do Steve, que estaria alucinado devido ao uso de substâncias. A ideia é que, embora as pistas de Blue parecessem ser uma série educativa e inofensiva, há detalhes que podem sugerir que Steve está na verdade sob efeito de drogas, durante as aventuras com a sua cachorrinha Blue. E de forma resumida, a teoria diz que o Steve seria na verdade um viciado, e que tudo que acontece na série seriam alucinações causadas pelo uso dessas substâncias. E isso acontece com o jeito que o Steve interage com o mundo ao seu redor. Ele conversa com objetos que não falam na vida real, como um relógio, um quadro e até o próprio sal e a pimenta da cozinha. E esses objetos respondem como se fossem amigos dele, o que pode ser um sinal de que ele tá vendo coisa que não existe, um efeito comum de certas drogas. Outro detalhe importante é o estilo visual da série. Tudo é muito colorido e tem um ar meio surreal, como se fosse um sonho ou uma viagem causada por alucinógenos. Além disso, o Steve pula dentro de quadros e entra em mundos imaginários, algo que na vida real não seria possível, mas que pode fazer sentido se ele estiver alucinando. E a teoria também fala sobre como o Steve parece desconectado com o mundo real. Ele nunca vai buscar suas cartas, elas simplesmente desaparecem para ele, e isso pode ser um sinal de que ele não se preocupa com as responsabilidades do dia a dia. Algumas pessoas interpretam isso como um reflexo do comportamento de alguém que está muito envolvido em vício e acaba ignorando coisas básicas da vida. A relação do Steve com a Blue também é vista de um jeito diferente nessa teoria. Algumas pessoas acreditam que Blue nem existe de verdade, e ela é só a invenção da mente dele, talvez uma lembrança da infância misturada com alucinações. E por fim tem a voz da criança que conversa com o Steve nos episódios. A teoria sugere que essa criança na verdade representa a culpa de Steve por abandonar sua vida e seus laços familiares. Seria como se fosse o próprio filho dele tentando chamar sua atenção e esperando por algum tipo de reconhecimento ou carinho, porém é tudo uma teoria. Turma do bairro e a teoria do hospital. Bom, essa teoria sugere que todos os integrantes da KND na verdade são pacientes em um hospital infantil. E segundo essa teoria, uma enfermeira teria contado pra eles que eles eram um esquadrão secreto de agentes só pra animar eles. E isso faria com que o tempo que eles passassem no hospital fosse mais divertido e menos assustador. E seguindo essa teoria, a luta contra os adultos, mostrada no desenho, seria uma maneira das crianças expressarem sua frustração por estarem presas no hospital e não terem controle sobre suas próprias vidas. Cada um dos personagens principais teria passado por algo muito difícil antes de serem internados. A número 5, por exemplo, teria ido parar no hospital porque sua mãe machucava ela. Depois que seus pais se separaram, a família ficou sem dinheiro e a mãe dela, frustrada, descontava sua raiva na filha. No grupo, a Abigail, que é a número 5, age como uma mãe para todos, pois quer ser melhor do que sua própria mãe foi para ela. O Maurício, também chamado de número 4, teria crescido em um bairro perigoso e sempre precisou ser forte para se proteger. Um dia, ele foi atacado por um homem armado com uma faca, e como ele não quis fugir, acabou ferido e foi levado ao hospital. E desde então ele aprendeu que precisa estar sempre preparado para lutar e nunca demonstrar fraqueza. A número 3, chamada de Ukibi, teria vindo de uma família muito problemática, onde seus pais eram viciados em drogas e não cuidavam bem dela. E para tentar se sentir melhor, ela começou a tomar os remédios da mãe. Um certo dia, o seu pai acabou brigando com sua mãe e acabou atirando nela. E quando a número 3 viu a cena, ela não conseguiu entender o que estava acontecendo por conta dos remédios. O pai dela, percebendo que ela viu tudo, atirou nela também, tentando se livrar de testemunha. Ela acabou sobrevivendo, mas precisou de um transplante de fígado por causa dos remédios que já tinham prejudicado seu corpo. O Horácio, conhecido como número 2, teve uma infância feliz, com pais que sempre incentivaram sua criatividade. Porém, o seu tio, que não teve as mesmas oportunidades na infância, sentia inveja e começou a forçar o número 2 a comer muito. E mesmo quando ele dizia que já estava satisfeito, o tio continuava enchendo seu prato. Caraca, que forma de se vingar, hein? E isso fez com que ele ficasse obeso e precisasse ser internado, pois sua saúde estava em risco. E por último temos o Nico, o número 1, que morava com o pai que tinha Alzheimer, e ele cuidava do pai sozinho, pois sua mãe havia abandonado eles. E como os médicos não conseguiam melhorar a condição do pai, o número 1 começou a desconfiar dos adultos e acreditar que eles não se importavam de verdade. Um dia, enquanto acompanhava o pai ao hospital, ele começou a se sentir mal e vomitou. Os médicos descobriram que ele estava com câncer e precisaria ser internado. E a partir daí, ele começou a odiar ainda mais os adultos, pois se sentia maltratado pelos médicos, que fazia ele tomar várias agulhadas e remédios. E no hospital, ele virou o líder das crianças internadas, ajudando elas a enfrentar a situação, assim como ele
ele fazia com seu pai. E juntos os 5 formaram a Turma do Bairro, um grupo que lutava contra os adultos, que na verdade representava os médicos, enfermeiros e cuidadores do hospital. Para eles o hospital parecia uma prisão, e os adolescentes eram vistos como inimigos, porque ficavam na outra ala do hospital, separada das crianças. Frank Foster tem autismo? Bom, aparentemente essa teoria surge a partir de um quadrinho feito por um fã sobre uma possível origem alternativa para Frank. E esse quadrinho revela que a Frank teve alguns amigos imaginários quando era criança, e também pode dar a entender que ela é neurodivergente, possivelmente autista. Bom, na primeira cena, o Mac pergunta a Frank se ela nunca teve um amigo imaginário. O Blue brinca dizendo que ela estava ocupada vendo N5. A Frank acaba respondendo que ela teve muitos amigos imaginários. Na cena 2, a Frank aparece como uma criança introspectiva, brincando sozinha. A sua avó conversa com outra pessoa, mencionando que não entende bem essa coisa de autismo e que, apesar de falar com a Frank, não sabe se a neta ouve ela. Ela observa a Frank olhando para um globo de neve, se perguntando no que ela estava pensando. E na cena final, a avó diz para lavarem as mãos para o jantar, e o close final revela que o globo de neve contém a mansão Foster, sugerindo que o lugar pode ter sido fruto da imaginação de Frank. E no fim de toda essa HQ diz que na verdade a mansão Foster poderia ter sido algo apenas criado na cabeça de Frank, que é autista. E essa teoria se parece um pouco com a teoria que sugere que a Madame Foster seria na verdade uma amiga imaginária criada pela Frank, porém igual a ela, isso é apenas uma teoria e especulação. Teoria do universo conectado de Frozen, Enrolados e A Pequena Sereia. Bom, essa teoria sugere que esses 3 filmes da Disney acontecem no mesmo universo, e até se cruzam em alguns momentos, e essa ideia surgiu por causa de pequenas referências escondidas nos filmes, que pode dar indícios de uma possível ligação desses filmes. Tudo começa com a história dos pais da Elsa e da Anna, em Frozen. No filme é revelado que eles morreram em um naufrágio, o que fez com que as duas se tornassem órfãs, e os fãs acreditam que esse naufrágio pode ser o mesmo mostrado no começo da Pequena Sereia, onde Ariel explora um navio afundado no fundo do mar. E como Frozen e A Pequena Sereia são baseados em contos do mesmo autor, o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, essa conexão faz ainda mais sentido. A ligação com Enrolados também é bastante forte. Durante a coroação da Elsa, Rapunzel e o Flynn Rider aparecem como convidados no castelo de Arendelle, e como Rapunzel estava com cabelo curto e castanho, assim como no final do seu filme, isso indica que Frozen se passa alguns anos depois de Enrolados. E essa aparição levanta outra teoria. Alguns fãs acreditam que os pais de Elsa e Anna estavam viajando para o reino de Rapunzel para a festa que acontece no final de Enrolados, quando sofreram o acidente de navio. Isso explicaria porque a Rapunzel e o Flynn foram até Arendelle para a coroação, como uma forma de prestar homenagem. Porém, essa parte da teoria tem alguns problemas, já que a diferença de idade entre os personagens não parece bater. Enquanto Elsa cresce e se torna adulta, Rapunzel e o Flynn continuam praticamente os mesmos. Outro ponto dessa teoria é que a mãe de Elsa seria irmã da mãe de Rapunzel, tornando elas primas. Porém, com o lançamento de Frozen 2 em 2019, essa teoria perdeu força. No filme, a Elsa e a Anna descobrem os destroços do navio de seus pais em uma região no norte, diferente da área onde se passa a Pequena Sereia, que é nas águas do sul, e essa revelação indica que o navio não poderia ser o mesmo encontrado por Ariel. Além disso, a descoberta de que seus pais estavam em uma missão para entender os poderes da Elsa contradiz a ideia de que eles estavam a caminho do casamento de Rapunzel e Flynn. E no final de tudo, embora essa teoria seja famosa, os eventos de Frozen 2 praticamente desmentem ela. Além disso, a Mandy Moore, a atriz que dubla Rapunzel em Enrolados, comentou sobre essa teoria em uma entrevista, descrevendo ela como bastante mórbida e afirmando que, até onde ela sabe, não há nenhuma conexão entre os filmes. Rei Arnold é contado a partir da perspectiva de Elga. Bom, essa teoria sugere que, apesar do nome da série indicar que Arnold é o protagonista, a história gira em torno de Elga. E isso fica um pouco na cara quando percebemos que a Elga é a única personagem que tem longos monólogos internos. E a gente vê isso ao longo dos episódios. Ou seja, ela é a única personagem que faz longos desabafos sozinha, falando sobre seus sentimentos e pensamentos. Algo que raramente acontece com outros personagens. Além disso, ela é uma das figuras mais complexas da série, lidando com conflitos internos profundos, questões de amadurecimento e dificuldades em expressar os seus sentimentos. Um detalhe curioso é que o próprio título do desenho vem diretamente de uma frase dita constantemente por Elga: Hey Arnold! Beleza, outros personagens também chamam Arnold pelo nome, mas é a voz da Elga que grita isso na abertura da série. E isso também acontece em vários momentos, ao longo dos episódios. E essa repetição reforça a ideia de que estamos vendo os acontecimentos através do ponto de vista dela. E mesmo que o Arnold seja o personagem que traz as lições no final dos episódios, a Elga passa por dificuldades que muitas crianças podem se identificar. Ela gosta muito de Arnold, mas ao invés de demonstrar carinho, ela trata ele mal e faz bullying. E isso acontece porque ela não sabe lidar com seus sentimentos, algo que é comum na infância. Outro ponto que reforça essa teoria é que os outros personagens raramente têm um grande destaque. Existem episódios especiais sobre eles, beleza,
presa, mas no dia a dia da série, a Helga é quem sempre tem seus pensamentos mostrados e recebe bastante atenção. A história sempre para por um momento de desabafo dela, e tudo isso faz parecer que Rei Arnold poderia ser na verdade uma história sobre Helga, mas contada de uma forma que nos faz pensar que Arnold é o protagonista. O título da série tem o nome dele, ele parece ser o centro das atenções e muitas vezes ensina lições para os espectadores, mas se olharmos com mais atenção percebemos que quem realmente tem mais emoções e conflitos para resolver é Helga, tornando ela a verdadeira personagem principal da série. Dobra de sangue é o motivo da morte da mãe de Katara. Eu já falei sobre essa técnica de dobra de sangue em outros vídeos aqui do canal, sobre ela ser uma técnica altamente obscura que o usuário controla o corpo da outra pessoa através do controle do sangue dela. Bom, essa teoria sugere que a Nação do Fogo mudou sua estratégia ao lidar com dobradores de água, por causa do perigo dessa técnica. No início de Avatar, a Lenda de Aang, a Nação do Fogo atacava a tribo da Água do Sul para capturar os dobradores de água, possivelmente para impedir o surgimento de um novo Avatar. Eles não matavam, apenas prendiam. Porém, no ataque que levou à morte da mãe de Katara, o comandante disse que eles não faziam mais isso, e a possível razão para essa mudança pode ser a Rama, a última dobradora de água, capturada na tribo da Água do Sul. Durante seu tempo na prisão, ela desenvolveu a dobra de sangue, uma técnica assustadora que permitia controlar o corpo de outras pessoas, e assim como a Toph descobriu a dobra de metal quando estava presa, a Rama criou essa técnica para conseguir escapar da prisão, e quando a Nação do Fogo percebeu a ameaça que os dobradores de água representavam, eles podem ter decidido ser mais seguro eliminar eles ao invés de capturar, e isso explicaria porque no último ataque à tribo da Água do Sul, o general da Nação do Fogo exigiu saber quem era o último dobrador de água, e em seguida matou a mãe de Katara, ao invés de levar ela como prisioneira. Ele não queria correr o risco de que outro dobrador de água fosse capturado e desenvolvesse uma nova habilidade perigosa, assim como a Rama fez. O amigo de Aang da Nação do Fogo era o Príncipe Azulon. Existe uma teoria de Avatar, a Lenda de Aang, que fala sobre o amigo de infância de Aang, chamado Kuzon, que eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, eu não sei se é Kuzon, eu só sei que é assim. Esse personagem é mencionado rapidamente em um episódio, mas ele nunca aparece de verdade na série. O Aang diz que antes da guerra, ele tinha amigos na Nação do Fogo, e cita Kuzon como um desses amigos, e a partir daí criaram uma teoria de que talvez ele fosse na verdade o jovem Príncipe Azulon, que mais tarde se tornaria o avô do Príncipe Zuko. A teoria diz que Kuzon e Azulon são nomes diferentes, mas talvez sejam a mesma pessoa. Pode ser que o Kuzon fosse um apelido ou o nome que Azulon usava quando era criança. E como Azulon já existia na época que Aang era jovem, algumas pessoas acham que ele pode ter sido esse amigo da Nação do Fogo que Aang menciona. Essa ideia de que o Azulon, que depois virou um líder sério e rígido da Nação do Fogo, já foi só um garoto comum e amigo de um dobrador de ar parece meio estranha. Mas ao mesmo tempo, isso mostraria como o tempo e a guerra pode mudar uma pessoa. O problema dessa teoria é que ela não combina com a linha do tempo. Quando Aang ficou preso no gelo, a guerra já tinha começado e Azulon já era adulto, mas no episódio em que Aang fala sobre esse amigo Kuzon, parece que os dois tinham mais ou menos a mesma idade. Então se Kuzon tinha a mesma idade que Aang, ele não podia ser Azulon, que era bem mais velho nessa época. Gumball vive em uma simulação sem aceitar a realidade. Finalmente uma teoria de Gumball, tava demorando. Existe uma teoria que diz que Gumball vive dentro de uma simulação, e o detalhe é que ele meio que sabe de tudo que tá acontecendo, mas ele se recusa a aceitar isso. Essa teoria propõe que o Gumball, mesmo que de uma forma não tão direta assim, ele tem noção de que a realidade que ele tá vivendo não é real. Em vários episódios ele vê o mundo ao redor dele ficar bem estranho, a imagem trava, tudo começa a se desmontar, ou simplesmente as coisas não fazem o menor sentido, e mesmo assim ele age como se nada demais estivesse acontecendo, ou finge que não viu nada. Isso nos leva a pensar que ele está em estado de negação. Ele sente que tem algo errado, mas prefere nem pensar nisso. E nessa teoria, o autor dela cita até mesmo um artigo de texto escrito por um economista americano chamado Robin Hanson. E nesse texto, ele diz que se uma pessoa soubesse que ela está vivendo dentro de uma simulação, ela provavelmente começaria a agir de uma forma mais egoísta, tomando mais riscos e tentando chamar mais atenção para si mesma. Isso porque, teoricamente, quanto mais interessante ela for, mais chances teria de continuar existindo dentro da simulação e não ser apagada. Ou no caso do Gumball, de continuar sendo o centro da história. E é exatamente isso que o Gumball faz o tempo todo. Ele vive tentando ser o centro das atenções, se mete em confusão e age de forma exagerada. E em certos momentos, ele entra em pânico quando o foco da história vai para outro personagem. Parece até que ele tem medo de ser deixado de lado, apagado ou esquecido por quem está controlando ou observando essa simulação. E essa teoria também se baseia em vários momentos do desenho em que o Gumball claramente finge que certas coisas não estão acontecendo, mesmo quando são bem óbvias. Tem vezes que ele faz algo de errado, mas diz que não sente culpa, mesmo ficando todo preocupado. Em outro episódio ele nega estar apaixonado pela Penny, mesmo ficando todo nervoso perto dela. E tem até uma cena que a cabeça dele tá literalmente pegando fogo e ele insiste em dizer que tá tudo bem. E tudo isso mostra que, quando alguma situação é desconfortável ou difícil, o Gumball prefere fingir que nada tá acontecendo em vez de encarar a verdade. Então, se ele estiver desconfiando que vive dentro de um mundo falso, como se fosse um videogame ou programa de TV, faria sentido ele reagir do mesmo jeito, negando tudo e tentando viver normalmente, como se estivesse tudo certo. É como se o cérebro dele dissesse:
dissesse: "Isso não pode ser verdade." Então ele escolhe ignorar os sinais e seguir a vida do mesmo jeito que sempre faz. Flintstones e Jetsons compartilham o mesmo universo, mas de forma dividida. Eu nem sei por que estamos falando novamente dessa possibilidade, sendo que a gente já comentou sobre isso em outro tópico, mas enfim, existe uma teoria que sugere que os Jetsons e os Flintstones vivem no mesmo universo, só que em realidades diferentes, dividida entre o céu e a terra. Eu sei, parece bem complicado, mas eu vou explicar. A ideia é de que, depois de um grande desastre no planeta, como um apocalipse ou algo do tipo, os ricos teriam fugido para cidades tecnológicas, construídas nas alturas, onde a vida seria limpa, moderna e confortável. Já os pobres teriam ficado presos no que restou da Terra, vivendo de maneira mais simples e com poucos recursos. E eles tentariam recriar a tecnologia que já existia antes com o que tem, mas de forma mais rústica, como se estivessem em um mundo pré-histórico. E por isso que muitas pessoas acreditam que os Flintstones seriam os descendentes desses sobreviventes, tentando viver com o pouco que sobrou, enquanto os Jetsons vivem sem saber o que acontece lá embaixo. E essa teoria também tem base na ideia de que a máquina do tempo dos Jetsons poderia ter dado errado. Em vez de levar eles para o passado, ela só teria enviado eles para a superfície da Terra, onde tudo parece tão antigo que eles acreditam ter voltado no tempo, já que eles nunca viram o chão antes, então faz sentido eles não saberem que ainda estão no mesmo tempo, só que em outro lugar. Porém, essa teoria entra em conflito com algumas coisas mostradas nos próprios desenhos. Em episódios antigos dos Jetsons, por exemplo, vemos que a Terra ainda existe e tem vida. No sexto episódio da primeira temporada, chamado de Os Bons Escoteiros, é mostrada a sede da empresa onde o George trabalha, e ela parece localizada no chão, numa área com grama. No sétimo episódio, chamado de Traje Voador, o George quase bate num passarinho que anda de pé, reclamando que não pode mais voar com tantos carros voadores no céu. A gente também vê um mendigo vagando pelas partes mais baixas da cidade, com colinas ao fundo, o que mostra que a Terra ainda é habitável, mesmo que esquecida. Além disso, uma imagem promocional dos Flintstones mostra claramente que eles vivem 10 mil anos antes de Cristo, o que indicaria que eles não poderiam estar vivendo no mesmo tempo que os Jetsons, que têm uma vida cheia de tecnologia futurista. E isso meio que acaba com a ideia da teoria. Townsville é na verdade uma base militar secreta usada para treinar as meninas superpoderosas como super soldados. Existe uma teoria criada por fãs que diz que na verdade a cidade de Townsville não é simplesmente uma cidade comum. Ela na verdade seria uma base militar controlada pelo governo, criada especialmente para treinar as meninas como super soldados. E de acordo com essa ideia, tudo em Townsville seria parte de um experimento secreto, onde as meninas são constantemente colocadas em situações perigosas, como ataques de monstros e vilões. Isso tudo para testar e aprimorar suas habilidades em combate. Essa teoria se apoia em alguns detalhes mostrados no desenho. Um deles é o fato de que Townsville sempre está sendo atacada por monstros, como se fosse o único lugar do mundo onde essas ameaças aparecem. E mesmo a cidade sendo um antro de loucura, os mesmos cidadãos continuam vivendo lá, como se estivessem acostumados com o caos, ou talvez impedidos de sair de lá por algum motivo. Além disso, a cidade parece ter sido construída com partes prontas, como se fossem blocos de montar. Os prédios não são muito detalhados por dentro, eles são vazios, e conseguem ser reconstruídos muito rápido, mesmo depois de serem totalmente destruídos. E isso dá a entender que a cidade foi feita de propósito para aguentar muitas lutas. Em vez de ser uma cidade comum, ela parece funcionar como um lugar de treinamento, onde as batalhas acontecem o tempo todo. E como é fácil consertar os prédios, não tem problema se eles forem quebrados. Tudo parece ter sido feito pensando nisso. Outro ponto curioso é o comportamento das autoridades da cidade. O prefeito, por exemplo, me desculpa falar, mas ele é completamente incompetente. Ele nunca toma decisões importantes. Já a senhorita Bellum, que realmente cuida da cidade, parece ser a única pessoa capaz daquele lugar. O seu nome Sarah Bellum poderia ser uma referência ao cerebelo, que é a parte do cérebro responsável pelos movimentos do corpo, o que levanta a possibilidade de que ela seja na verdade um agente do governo que observa e coordena todo o experimento. A origem das meninas superpoderosas também se encaixa na teoria. Elas foram criadas a partir do elemento X, que sendo tão poderoso, o governo obviamente já ficou de olho. E segundo essa teoria, ou o governo controla o elemento X e usa ele para criar mais super soldados, ou a cidade inteira foi feita como um centro de testes para estudar os efeitos dessa substância em combate. Existe ainda a comparação com a outra cidade chamada de Citiesville, que aparece em alguns episódios. Lá tudo é mais realista, os danos causados por lutas dão realmente um prejuízo grande e demoram bastante para ser consertados. Em um episódio, o professor Otônio vai para essa cidade. Isso seria parte de um experimento social, para ver como o resto do mundo reagiria com a presença das meninas. Mas o experimento falhou, porque elas agiram de uma forma impulsiva e as pessoas da cidade não aceitaram bem elas. E por isso os testes continuaram acontecendo em Townsville, onde tudo já está preparado para receber as meninas superpoderosas e controlar elas. Avatar, a Lenda de Aang é a Segunda Guerra Mundial e a Lenda de Korra é a Guerra Fria. Avatar, a Lenda de Aang é uma série que foi lançada em 2005 e conta a história de Aang, o último dobrador de ar, que precisa acabar com a guerra causada pela Nação do Fogo e restaurar o equilíbrio do mundo. E depois da Lenda de Aang veio a continuação, chamada A Lenda de Korra, lançada em 2012. E essa série se passava cerca de 70 anos depois dos eventos da série original e conta a história de Korra, a nova Avatar que vem depois de Aang. Agora passando para os assuntos geopolíticos, a Segunda Guerra Mundial, creio que todo mundo já
já sabe do que se trata, mas enfim. Ela foi um evento que durou de 1939 até 1945 e foi um conflito mundial entre vários países por poder e dominação territorial. Já a Guerra Fria, ela aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, em uma disputa de forma indireta entre os Estados Unidos e a União Soviética, que eram as duas potências políticas da época, e as duas disputavam seus poderes e ideologias. E bom, essa teoria ela relaciona essas duas séries do universo do Avatar com essas duas guerras. No caso da primeira série, A Lenda de Aang, a história começa com a Nação do Fogo tentando dominar o mundo, destruindo os nômades do ar e controlando os outros povos na base da força e do medo. E isso lembra muito os regimes da Segunda Guerra Mundial, igual o mais conhecido deles, o da Alemanha Bagista, que também queria conquistar vários territórios e impor forçadamente a ideologia deles. Os outros povos no mundo de Avatar precisam se esconder, lutar em segredo ou aceitar o controle da Nação do Fogo para conseguir viver. E isso é parecido com o que muitos países passaram durante a Segunda Guerra Mundial. E no final da história todos se unem para parar o Senhor do Fogo Ozai, o que lembra como vários países se juntaram para vencer a turma do bigodinho alemão lá. Já na Lenda de Korra não tem guerra nenhuma acontecendo de verdade, mas o mundo ainda tá bagunçado por causa do que aconteceu antes. As pessoas estão divididas, os países não confiam muito uns nos outros e aparecem grupos com ideias radicais, como o Amon e os igualistas, que usam insatisfação das pessoas para ganhar apoio. E isso parece com a Guerra Fria, um tempo que os Estados Unidos e a União Soviética não brigavam com armas, mas competiam com ideias, ameaças, influências e tecnologia. O Amon finge ser um líder justo que quer igualdade, mas na verdade ele esconde que tem poderes e vive com privilégios, parecido com os presidentes da vida real, que fala coisas bonitas, mas vivem com tudo do bom e do melhor, enquanto o resto do povo se lasca. E a série ela tenta mostrar que mesmo sendo uma guerra sem batalhas, ainda existem brigas, protestos e muita disputa por poder e mudanças. Sendo assim, essa série seria meio que uma alegoria a esses eventos reais. Thomas o Trem é um escravo. Existe uma teoria sombria de Thomas e seus amigos que diz que, na verdade, Thomas e os outros trens são como escravos. Olhando por cima, tudo parece normal e tranquilo. Os trenzinhos com rostos alegres que ajudam a transportar cargas e passageiros pela ilha de Sodor. Mas analisando mais de perto, algumas pessoas notaram que os trens nunca tiveram liberdade de escolha. Eles são obrigados a obedecer o líder da ilha, o Sir Topham Hatt, e quando não seguem as ordens, podem ser punidos. Um exemplo muito conhecido dessa teoria é o episódio chamado A Triste História de Henry, onde o Henry não quis mais sair do túnel porque estava com medo da chuva. E ao invés de tentar ajudar ou entender o seu medo, o Sir Topham Hatt manda tirar os trilhos do Henry e construir um muro no túnel dele, deixando Henry preso lá dentro, com espaço apenas para ver os outros trens passando. Ele fica isolado, sem poder se mover, até começar a enferrujar. E essa punição seria uma amostra de como os trens são tratados com crueldade se não obedecerem. Algumas pessoas acham que os trens foram pegos à força para trabalhar na ilha, enquanto outras pessoas acreditam que eles foram ensinados ou até manipulados para achar que sempre precisam obedecer. No episódio do Henry, por exemplo, os outros trens até falam coisas como bem feito, o que pode mostrar que eles foram treinados para pensar que desobedecer é errado e que merece castigo. Tipo assim, não que desobedecer não é errado, eu sei que é errado, mas tipo, ter livre-arbítrio, pensar por si próprio é errado, tipo, merece castigo. E por causa disso, os trens não são tratados como seres que têm sentimentos ou ideias próprias, mas sim como máquinas feitas só para trabalhar. Tem até mais uma teoria mais profunda, que diz que a ilha de Sodor é um dos poucos lugares no mundo que ainda existe vida depois que o mundo acabou, e por isso tudo lá precisa funcionar certinho, sem bagunça. Os trens teriam que seguir regras bem duras, e o Sir Topham Hatt seria tipo um chefe mandão que faz todo mundo obedecer ele. O motivo pelo qual o Bulbasaur e o Squirtle de Ash nunca evoluíram. Esse era um ponto que eu nunca tinha me ligado em Pokémon. Ao contrário do outro inicial de canto que o Ash tinha, que era o Charmander, o Squirtle e o Bulbasaur nunca tiveram a chance de evoluir enquanto estavam com o Ash. E bom, existe uma teoria feita por um fã no Reddit que tenta explicar por que o Bulbasaur e o Squirtle do Ash nunca evoluíram. E segundo ele, isso aconteceu por causa do Charizard. Quando ele ainda era um Charmander, os três eram muito amigos e se davam muito bem. Um exemplo disso aparece no episódio A Ilha dos Pokémons Gigantes, da primeira temporada, onde a gente vê que eles tinham uma relação bem próxima. Mas tudo mudou quando Charmander evoluiu para Charmeleon, e depois Charizard. Ele ficou com uma personalidade totalmente diferente, passou a ignorar o Ash, desobedecer ordens e até atacar por conta própria. E ele também dormia no meio das batalhas, e quase sempre agia como se fosse melhor do que os outros. A teoria diz que o Bulbasaur e o Squirtle viram essa mudança no amigo e ficaram com medo. Eles não queriam perder a própria personalidade e se tornar frios ou rebeldes igual o Charizard, e desapontar o Ash. Então decidiram nunca evoluir. Seria uma forma deles de manterem quem são e continuarem fiéis ao Ash. E tem gente que discute por que o Charizard ficou assim. Alguns dizem que é porque o Ash não tinha experiência ou porque não conquistou de verdade as primeiras insígnias. Outros lembram que o Charmander teve um passado difícil, com um treinador antigo que o maltratava e depois abandonou ele, antes dele ser resgatado pelo Ash no meio da chuva. E isso pode ter deixado traumas que pioraram quando ele evoluiu.
o Pikachu do Ash não é o mesmo que o Professor Carvalho deu pra ele? Essa teoria eu acho que basicamente não existe. Eu procurei por um bom tempo na internet e acabei não encontrando nada sobre. Mas se for pra chutar sobre o que se trata essa teoria, deve ser sobre o fato de que aquele Pikachu raivoso e rebelde que o Professor Carvalho deu pro Ash não é o mesmo que conhecemos ao decorrer da série. Teoricamente, em algum momento, ele acabou sendo trocado e a série acabou não falando sobre isso. Eu ia falar que o evento seria o ataque do bando de Spearow no primeiro episódio da série, mas ali o Pikachu passa a ser amigável com o Ash não porque ele foi trocado, mas sim porque o Ash conquistou o respeito dele. Mas procurando por essa teoria, eu acabei achando outra que também é interessante, em relação ao professor, ao Ash e ao Pikachu. A de que o Pikachu que o Professor Carvalho deu para o Ash era na verdade do próprio Carvalho, e ele deu o Pikachu de propósito. E isso tudo se relaciona ao filme Pokémon Forever, Celebi, a voz da floresta. Nesse filme, um jovem chamado Sam é transportado para o futuro pelo Celebi, e lá ele conhece Ash e Pikachu, e no final do filme é revelado que Sam é na verdade uma versão jovem do Professor Carvalho. Isso sugere que, voltando para o seu tempo original, o Professor Carvalho ele se lembrava de Ash e Pikachu, e por isso no futuro ele garantiu que o Pikachu fosse o inicial e fiel companheiro de Ash. Ou seja, tudo foi meio que orquestrado pelo professor, porém esse filme não é 100% canônico e a série principal nunca mostra que esse tipo de viagem no tempo muda a história de verdade. O Ash na série nem sequer dá indícios que um dia isso aconteceu, então, sei lá. A Bela e a Fera se passa depois da Revolução Francesa. Mais uma vez falando de acontecimento histórico, temos a famosa Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um evento que aconteceu em 1789, que causou uma grande mudança na França e no mundo, e basicamente foi quando o povo se revoltou contra o rei e os ricos, porque eles estavam cansados de tanta injustiça e pobreza, e eles queriam mais liberdade, direitos iguais e o governo mais justo. E com esses protestos e lutas, o rei foi derrubado, a família real foi morta, e essas ideias de igualdade acabaram influenciando o mundo todo. Já A Bela e a Fera, creio que vocês já conhecem, é um conto de fadas bem antigo em que uma moça é aprisionada no castelo de uma fera e depois ela acaba se apaixonando pela fera. Enfim, existe uma teoria que diz que o filme A Bela e a Fera, lançado em 91, não se passa numa época medieval ou num tempo distante, igual muita gente pensa, mas sim logo depois da Revolução Francesa, por volta dos anos 1816 ou 1817, quando a França estava se recuperando do fim de Napoleão e da volta da monarquia. A ideia começa com ninguém do vilarejo estranhando o sumiço de um castelo inteiro e de um príncipe local. A teoria sugere que o feitiço da fera ele foi lançado por volta de 1791, durante o início da Revolução, e nessa época muitos nobres fugiram da França para escapar da violência e da guilhotina. Daí então os moradores da vila provavelmente acharam que o príncipe também tinha fugido, igual vários outros, e devido a isso ninguém se questionou ou sentiu sua falta. Outro ponto curioso tá nas pessoas do vilarejo. Se parar pra prestar atenção, quase não tem homens jovens por lá, só mulheres, crianças e homens mais velhos ou barrigudos. E a explicação histórica para isso é que de 1792 até 1815, durante o governo de Napoleão, a França estava em guerra quase sem fim, principalmente por causa das campanhas de Napoleão, na tentativa dele de expandir a França. E durante esse tempo, milhares de jovens foram convocados ou morreram nas batalhas. E por isso Gaston é tão idolatrado, o herói que todos enxergam como um símbolo de força e segurança, mesmo sendo um cara todo arrogante e violento. A teoria também explica por que os moradores não gostam da Bela e de seu pai. Eles são considerados esquisitos, mas não só por serem diferentes. O pai da Bela é um inventor vindo da cidade, talvez até de Paris, e representa o lado mais moderno e científico da época, alguém ligado às ideias do iluminismo, ou seja, a valorização da razão, do conhecimento e da ciência. No auge da revolução, as pessoas assim muitas vezes apoiaram os revolucionários, especialmente os jacobinos, que eram contra a monarquia e a igreja. A teoria diz que ele poderia ter sido até um representante em missão do governo revolucionário, alguém enviado para o interior para aplicar as leis da nova república, fechar as igrejas e convocar os jovens para a guerra, e isso faria com que os moradores da vila os vissem com desconfiança, como um velho espião da revolução. E isso respingaria na Bela, vista como uma moça que pensa demais, lê livros perigosos e pode espalhar ideias revolucionárias pro povo. E quando Gaston revela o monstro que vive no castelo, os moradores ficam com pânico e respondem com violência. Mas segundo essa teoria, os moradores da vila não têm medo da fera só porque ela é um monstro, mas porque ela faz eles lembrarem de um tempo muito difícil, a Revolução Francesa. Foi uma época em que muitas famílias perderam seus filhos nas guerras, a religião e os costumes foram atacados e o país ficou cheio de confusão. Então, para os moradores, a fera parece representar todo esse caos, e por isso eles se unem como se estivessem indo para a guerra, levando machados e tochas para proteger o que ainda tem. O único problema nessa teoria seria a questão do tempo. O filme diz que a maldição da fera dura 10 anos, e que ele tem 21 anos. Se a história se passa em 1816, isso não bate com a ideia de que ele foi amaldiçoado em 1791. Mas como tudo é mágico, algumas pessoas acham que o tempo dentro do castelo poderia ser diferente. Isso tudo por causa do encanto. Mas enfim, pessoal, essa foi a quinta parte do iceberg das teorias da conspiração nos desenhos animados. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui
aqui vai ser só da limonada. E eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Não se esqueça de deixar o like e inscrição aqui no canal. E caso tu tenha alguma sugestão do próximo Iceberg Dash, explorando as profundezas de algum iceberg, ou de qualquer outro vídeo, deixa aí nos comentários. Muito obrigado mais uma vez e bye bye.